Então, vamos iniciar essa, essa oficina. Ô, gente, todo mundo pode ficar muito à vontade de perguntar ao longo do processo, tá? Eu prefiro, assim, nem precisa ficar levantando muito a mão, só se muita gente estiver perguntando, aí a gente pode implementar ou levantar a mão, mas acho que não precisa nem levantar a mão, já pode perguntar, tá bom? Eu prefiro essa dinâmica, que aí fica, eu acho que a gente tirar as dúvidas enquanto está vindo, aí, enquanto a gente está falando, pode realçar algum ponto importante sobre aquilo que a gente está falando que passou desapercebido. Bom? Bom, então, vamos lá. Eu preparei uns slides aqui, eu vou mostrar. Gente, então, a formalização da parceria. A formalização da parceria ela vai ser feita com quem tiver o projeto aprovado, no final do processo. Tá? Isso é bom realçar, porque quem teve na listagem que já saiu e a listagem que vai sair, né, dia 21, depois de amanhã, é uma listagem ainda provisória. Tá? Porque, como está tendo os recursos, uma pessoa que entrou com recurso, por exemplo, pode acabar ficando com uma nota maior de uma pessoa que foi aprovada, né, que teve pontuação na listagem passada. Então, a última listagem só sai depois da fase recursal, né? Então, dia 28 agora, tá, sai o resultado do recurso, então vocês têm que ficar atento, tá? Bom, então nessa primeira oficina hoje a gente vai falar sobre a fase recursal e contra-razão. Vamos falar rapidamente, vamos falar na segunda oficina sobre os documentos necessários, e hoje a gente vai falar sobre o plano de trabalho e a comprovação dos valores dos itens de despesa. A gente vai falar como obter esses valores de uma forma mais fácil do que tendo que ir fazer licitação com 2 ou 3 fornecedores. A gente vai falar sobre isso. E é importante, gente, a gente falar sobre o novo cronograma. Tá? Então, no dia 21, agora, sexta-feira, sai a divulgação do resultado da interposição dos recursos das organizações que fizeram os recursos. Tá? Com esse resultado, as organizações que não tiveram os seus pedidos aceitos, né, ela pode entrar com uma interposição de contra-recurso, ou seja, o recurso do recurso. Tá? Então, vocês podem pedir vista ao processo e pode entrar com um contra-recurso. Você tem um prazo de 5 dias úteis, ou seja, se o resultado sair na sexta-feira agora, que é o prometido, e deve sair, tem que entrar com recurso, o contra-recurso, até sexta-feira da semana que vem. Tá? A gente vai falar melhor sobre isso. E a divulgação do resultado final do processo é só dia 28 do mês que vem. Ou seja, a gente só vai saber quais são realmente as organizações que foram aprovadas dia 28 do mês que vem. Tá? Isso dá, então, um tempo muito grande para as organizações poderem correr atrás da documentação, de fazer
de fazer tudo que precisa, né? Cotação de preço, plano de trabalho. Então, vai ter um mês para fazer isso, porque quando sai a divulgação do resultado final, ainda tem 10 dias, é o prazo, né, que eles dão para entrar com a documentação. Por que a gente resolveu fazer essa oficina agora? Bom, a gente estava com o cronograma passado quando a gente marcou a oficina, né? Eu acho que se a gente tivesse esse cronograma atual, acho que a gente até deixaria a oficina mais para frente, mas a gente não tinha esse novo cronograma em mãos. E como a gente já tinha marcado, a gente manteve essa primeira oficina agora, tá? Mas ela está muito antes, né? Só depois do dia 28/4, quando sai o resultado, tem mais 10 dias, ou seja, só lá por volta do dia 8 do mês 5 de maio é que vai realmente ter que enviar essa documentação. Então, falta bastante tempo ainda. Mas a gente resolveu manter a oficina para as pessoas já começarem a se movimentar e, como a gente tinha marcado, a gente manteve. Então, eu acho que vai ser até necessário, daqui a uns 20 dias, a gente retomar essa oficina, falar sobre ela de novo, ou a gente refazer ela, ou indicar as pessoas assistirem o gravado, né, porque tá longe ainda do prazo, né? Então, não sei se todo mundo... O resultado final só sai dia 28 do mês que vem. Então, daqui a 40 dias. Isso. Oi, Ana Maria, pode falar. O resultado desse contra-recurso, no caso, não tem prazo de sair também, né? Porque terão 5 dias. O prazo do contra-recurso é 28/4, é 28 Vai sair do tudo mês de que uma vem. vez. Entendi, beleza. É o resultado final. Aí, nesse Certo. resultado final, quem está aprovado tem quem está aprovado, e quem não foi aprovado não tem mais recurso. Entendi, certo. Tá? Então, o resultado que vai sair depois de amanhã ainda é um resultado parcial. Então, quando a gente reclama desses novos cronogramas, a gente não está querendo pôr a faca no pescoço de ninguém, mas veja bem, você tem um cronograma. Então, você passa na primeira seleção. Então, você vai atrás de toda a documentação, de todas as certidões, faz todo um orçamento novamente, que foi todo feito para a primeira fase. Porque como é que você entra numa primeira fase, sem o orçamento, você vai pedir que valor? As unidades de referência. Da forma que o Banco do Brasil pediu, com foto de tudo, com licitação em 2, 3 lugares, aí você refaz isso tudo vence. Ou seja, você fica num trabalho, gente, sem fim. Isso é muito difícil para as organizações, porque a gente tem outras coisas para poder fazer. Então, veja, todas as nossas certidões estão todas em dia, vão vencer. Se passou para 28 de abril, muitas vão vencer, eu vou ter que correr atrás de novo. E o orçamento também vence. Estão entendendo o que eu estou falando? O orçamento vence. Tem muito orçamento que está escrito lá de baixo, que eles mandam. Esse orçamento é válido por uma semana. É um mundo de item, de parafuso, arruela, a microtratora, a estufa, uma coiseira que não tem fim. Então, não é... Eu sou a favor que tem que entrar com recursos, as organizações têm que correr atrás. Quanto mais organizações conseguirem o dinheiro, é melhor para o programa Ecoforte, fortalece o programa. Mas não tem condição de a gente ficar nesse retrabalho. Eu já estou cansada de retrabalho. Vocês estão entendendo qual que é a reclamação? Entendi, sim. Tem cabimento um negócio desse. E isso entrou, quando a gente terminou a primeira fase, eu, a Marcela, junto, né, com a Fran e mais 2 meninas, a gente fez um relatório, né, a gente fez uma avaliação, fez um relatório e apresentou. A gente já fez isso e
E estamos, inclusive, solicitando uma reunião com o pessoal da Fundação Banco do Brasil, que a gente não teve uma reunião diretamente com o pessoal da Fundação Banco do Brasil, né? Mas a gente entende isso perfeitamente, e isso entrou na nossa avaliação, né? Que a gente também tem que entender, Raquel, assim, eu entendo perfeitamente o que você colocou, concordo, mas a gente tem que ver também que alguns processos, por exemplo, o processo foi adiado também por uma solicitação nossa, né, por uma dificuldade das organizações conseguirem montar o projeto, que realmente foi um projeto difícil de ser montado, né? O edital ele não era simples de se montar esse projeto, né? E isso criou vários problemas, realmente. A gente concorda com você, né? E isso vai gerar um outro problema, né? Que a gente já está antevendo e que a gente vai falar quando falar do plano, desse planejamento que vocês têm que fazer do plano de trabalho, é que isso está postergando o início do processo do trabalho. E, provavelmente, se o resultado só sai em 28/4, você ainda tem 10 dias para mandar o documento, para assinar contrato, ou seja, o dinheiro efetivamente só vai sair lá pelo mês 6, que no Sudeste já está muito próximo, por exemplo, do ano agrícola. E aí, como é que você implementa os trabalhos já no início do ano agrícola? Então, tem todos esses problemas, a gente sabe disso, e é uma coisa que a gente vai pedir para o pessoal ver isso no plano de trabalho, porque vai ter que ter uma organização muito grande para conseguir realmente começar a implantação do processo esse ano, né? Para você ter os 2 anos de trabalho, porque só para vários projetos, os projetos que estão trabalhando, que dependem do ciclo agrícola, que são vários projetos, vai ter que se virar nos 30. Não tem o que fazer. Se você for seguir o tempo agrícola não é o tempo do Ecoforte, não é o tempo de nenhuma legislação. Não, é isso que eu estou falando. O tempo agrícola é o tempo agrícola, né? Inclusive, dar dinheiro fora, nós não vamos. Inclusive, assim, é uma dúvida agora que parece bobagem, né? Mas, tipo, a gente já tinha o cronograma, o orçamento, né? Nessa situação, enquanto habilitada, por exemplo, né? Mas, nesse caso, a gente vai precisar refazer o cronograma também, porque a gente teria colocado algumas situações a partir de fevereiro, né? Março, ali. E a gente sabendo desse adiamento, será também necessário alterar a programação? Isso vai depender de cada projeto, né, Ana Maria? Vai fazer alguma coisa se o mês até já acabou, já passou? Tem que refazer. Sim, não, eu digo isso de fato porque é algo que talvez que possa passar despercebido também, né? Tipo, quem já está habilitado, por exemplo, vai ter que refazer isso, entende? Parece uma perguntinha boba, né? Mas de repente é algo do problema. Ana Maria, não interessa se você está habilitado ou inabilitado e depois consegue habilitação. Todo mundo vai ter que entregar o plano de trabalho. Nesse plano de trabalho, você vai pensar, né, quando você vai fazer cada atividade, né? Sim. Então, você vai ter que levar isso em consideração. Certo. Certo? Quando a gente vai falando do plano de trabalho, acho que vai ficar mais... você acabei adiantando, desculpa. Bom, essa vai ser uma atenção redobrada que as organizações vão ter que ter, sim. Então, para a gente fazer o plano de trabalho, já coloca a execução a partir do mês 6? Não sei. Pronto, então acho que Isadora entendeu mais ou menos a minha pergunta, né, Isadora? Peraí.
Gente, acho que está tendo aqui uma confusão. No plano de trabalho, que eu já fiz o plano de trabalho, entreguei na primeira fase, todo o projeto Ecoforte eu já entreguei, inclusive com orçamento de tudo. Vou reentregar agora, vou rever e vou entregar agora novamente. Lá fala assim, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Isso não quer dizer que o mês 1 é janeiro. Mês 1 é quando você inicia o seu projeto. Então, lá não tem assim, janeiro, fevereiro, março, abril, vocês estão entendendo? O mês 1 é o mês de início do projeto. Sim, sim. Se é em junho, o mês 1 é junho. Se é julho, o mês 1 é julho. Então, a gente vai ter que imaginar que antes de junho isso não sai, não é? E começar a jogar as ações, o mês 1 iniciar em junho ou julho. Né? Ô, Raquel, é isso mesmo que você está falando. Você não vai botar que começa em agosto, você vai botar mês 1. Mês 1 é agosto. É, agosto. Só que, se você planejou que no mês 3 você vai comprar o trator porque tem que fazer o preparo da terra, e o mês 3 vai dar em dezembro, e o preparo da terra em outubro, não dá. Não vai dar. Né? Mas o que eu estou dizendo agora, isso, não é o mesmo outra ano. Coisa, né? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? Ainda mais com esses atrasos. A Fundação Banco do Brasil aceita uma flexibilidade de, se você botar que uma determinada ação vai ser no mês 3 e você puxa ela para o mês 1, mês 2 ou mês 5, existe essa flexibilidade. Tá? Você justifica e existe a flexibilidade. Né? Então, não é uma camisa de força também. Tá? Mas eu acho que alguns dessas dúvidas vai ficar mais claro quando a gente falar aqui sobre como fazer, né, o plano de trabalho. Tá? Então, vamos seguir aqui no plano de trabalho. Bom, então, a contrarrazão, né, que vai começar o processo da contrarrazão a partir que sai o resultado, e tem, né, você pode fazer uma contra-argumentação caso você não concorde com o argumento que a Fundação Banco do Brasil usou para não aceitar o seu projeto. Tá? É muito importante, a gente já falou isso já antes, né, na fase de recurso, você tem que fazer essa argumentação de forma bem clara e objetiva, tá? E com argumentos que sustentem o que eles estão falando do porquê que o seu projeto não foi aceito ou foi inabilitado, tá? Preferencialmente anexando documentos e fazendo citações do edital, do porquê que você... Como que você vai argumentar a contra-argumentação. Tá? E quem for fazer a contra-razão obrigatoriamente tem que fazer pelo e-mail ecoforte@fundaçãobancodobrasil.org.br, aqui não é BAR, é BR, no campo assunto contrarrazões, tracinho, chamada pública, número 24007. Tem que ser por e-mail, tá, gente? Não é pelo SGP. Aliás, o SGP vai estar até desabilitado. Tá? E tem prazo de 5 dias úteis. Tá? Se o resultado sair dia 28, que a gente espera que vai sair dia 28, sexta-feira, aí o prazo vai, como são 5 dias úteis, vai dar uma semana, vai dar lá no dia 4/4. Tá? Então, tem 5 dias úteis para fazer essa contra-razão. O resultado final de quem foi realmente contemplado vai sair no dia 28/4, então daqui a um mês. Tá? Depois desse um mês,
depois do dia 28/4, é que tem o prazo de 10 dias para entregar a documentação. Bom, os documentos necessários, a gente vai fazer uma oficina só sobre isso, tá? Mas a certidão negativa de débitos trabalhistas, débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União e certificado de regularidade do FGTS, que vocês já colocaram no projeto, a gente não tem certeza se precisa entregar de novo. Mas eles, como a Raquel falou, vão estar vencidos. E são documentos muito fáceis de você pegar isso na internet. A gente vai falar sobre isso. A gente recomenda pegar de novo, porque com 10 minutos você pega esses documentos novamente. Tá? Uma coisa importante, ver o quanto antes, né? Ver aí meados desse mês, meados do mês que vem, se está tudo certo com esses débitos, porque é início do ano, tá? E como tem débitos, por exemplo, da dívida ativa da União no Estado e coisa e tal, por exemplo, um exemplo bobo, que eu já vi acontecer com a organização. Por exemplo, não paga o IPVA do carro. Se você não pagar um IPVA de um carro que está em nome do CNPJ da organização proponente, o seu CNPJ vai estar na dívida ativa da União. E você não vai conseguir essa negativa. Então, entrar antes, que às vezes é uma coisa boba, assim, que você tem que resolver para conseguir o documento. E começo do ano tem um monte de coisa para pagar. Então, assim, existe uma possibilidade de o seu CNPJ, sem você estar sabendo, estar na dívida ativa da União e não gera o documento. Tá? Então, é bom, meados do mês que vem, já entrar para ver se está tudo certo, para você ter aí uns 15 dias para resolver esses problemas. Tá bom? Eu acho isso bem importante, que eu já vi isso acontecer. Tá? Ô, gente, como na primeira fase, a gente viu isso, muitas organizações tiveram seus projetos inabilitados por falta de documento exigido. Então, a falta de qualquer um desses documentos exigidos para formalização tem consequência a exclusão do processo, gente. Então, a gente vai soltar um checklist, ou a gente vê documento por documento. Tá? Confere um por um. E esses documentos, gente, têm que estar legíveis. Alguns deles têm que ter assinatura do representante legal. Então, está atento a isso. Tá? Eu não vou estender, eu só estou realçando a importância disso agora, porque isso vai ser uma outra oficina, porque muitas organizações perderam no primeiro processo por causa disso. Tá? Aí gasta 1 mês, 2 meses fazendo o projeto e perde na falta de um documento que às vezes gasta 10 minutos para fazer. Tá? Bom, então a gente vai falar sobre o plano de trabalho agora. Talvez o documento mais importante e mais demorado de se fazer. Bom, qual que é a importância? Eu acho que a gente tem que ter, as organizações, tem que ter uma clareza da importância do plano de trabalho, que não é somente para cumprir uma exigência da Fundação Banco do Brasil. O plano de trabalho é uma ferramenta importantíssima para a própria organização, para acompanhamento e gestão do projeto, tá? Porque você segue uma organização e estrutura das atividades, você segue os prazos e recursos que você pode ter,
Na gestão de recursos, você pode identificar e alocar recursos ao longo do projeto, ajustar isso. Na parte de comunicação, né, o plano de trabalho, então, é uma referência para todos os envolvidos no trabalho. Então, a maioria dos projetos tem várias organizações envolvidas, né, porque é uma rede, tem prazos de cada um. Então, a forma das organizações conseguirem ter uma comunicação ativa e bem feita ao longo do projeto é a partir do plano de trabalho, né? Para a organização fazer a avaliação, vendo os identificadores, né, para análise, de forma contínua ao longo de trabalho. Gente, todo planejamento de projeto, a gente faz um planejamento inicial. Mas a gente não sabe o futuro. Esse planejamento, a gente está lidando com o futuro, e a gente não sabe o futuro. E, num projeto grande desse, sempre tem muitos elementos que mudam a realidade. Então, se mudou a realidade, você vai ter que adequar o seu projeto a essa nova realidade. Então, uma avaliação contínua do andamento do projeto, ela é fundamental para esse projeto se auto-retroalimentar, para você poder ajustar ele. Não adianta você fazer, né, um planejamento rígido e querer seguir aquilo rigidamente daquela forma, sem ajustar as novas realidades ao longo do processo. São 2 anos. Né? E qual a única forma que você vai conseguir fazer essa avaliação? É tendo um plano de trabalho bem feito. E saber as próximas atividades que tem para você poder adequar essas novas atividades. E ter justificativa para poder adequar essas novas atividades. Tá? Então, eu não entendi muito bem isso que você falou, não. Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. O projeto Ecoforte, ele é todo em cima de unidades de referência. Sim. Essas unidades de referências é uma demanda que vem da base. Sim. São os grupos que estão lá no campo que decidem a unidade de referência, aquilo que eles querem e tal. Lógico que tudo pode mudar, pode ser até que hoje alguém escolheu uma unidade de referência e nem tenha mais um interesse tão grande nela. Mas isso eu não posso mudar. Não, tem coisas que não pode mudar. Mas eu acho que até a unidade de referência, mas vamos supor, você está trabalhando com uma unidade de referência, aconteceu um desastre, né? Eu vou dar um exemplo do qual eu já passei, né? Eu estava fazendo um trabalho com uma comunidade, era até lá da Amazônia, e a gente estava lá e, infelizmente, caiu uma árvore em cima do líder da comunidade, ele faleceu e desestruturou tudo. Tem jeito de você continuar o trabalho nessa unidade de referência? Não. Você vai ter que avaliar isso, entrar em contato com o Banco do Brasil para mudar isso no seu projeto. Às vezes, até realocar o recurso para outra atividade. Mas saindo de um exemplo tão drástico, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo aqui. Você faz uma unidade de referência, você vai lá que você compra um trator que vai trabalhar de forma comunitária com uma enxada rotativa, uma coisa assim. Né? E lá, durante o processo, discutindo com o pessoal depois, o uso do trator tem algum problema e, sei lá, só 3 vão poder usar o trator. Entendeu? Você tem que reavaliar isso, de como você vai lidar com essa unidade de referência. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Entendeu? Então, você tem que reavaliar a forma que você vai trabalhar naquela unidade de referência. Né? Você planejou fazer um sistema agroflorestal numa unidade de referência. Tá?
aí lá na Amazônia, aí deu aquela seca, você não implantou o sistema agroflorestal. Não implantou e não vai plantar, porque deu seca, morreu tudo. E aí, o que você vai fazer nessa unidade de referência? Você vai ter que readaptar isso, entendeu? Aí você vai ter que negociar com o Banco do Brasil. Acho que e são coisas normais de acontecerem no projeto, né? E isso, eu estou botando coisas, mas como eu falei do trator, isso com coisas pequenas também, né? Numa Isso no cozinha andamento do projeto pode acontecer, principalmente na agricultura, né? sim, sim, mas Porque mesmo às fora da vezes agricultura, você planeja fazer uma cozinha comunitária que você comprou um forno para fazer pão de não sei das quantas. Você fez todo o planejamento anterior, mas na hora que organizou o pessoal que vai participar da cozinha comunitária, eles decidiram que não vai ser mais o forno, entendeu? Vai ser melhor comprar uma batedeira de não sei das quantas. Então, você vai ter que avaliar isso no projeto, justificar e pedir autorização para mudar. Entendeu? Mas a minha pergunta é: você acha que deve se fazer isso, conversar novamente com toda a base, para saber se aquilo mesmo ainda está de pé agora, antes de entregar o novo plano de trabalho? Essa que é a minha pergunta. Olha, Faz isso já? ô, Já ô faz uma Raquel, reunião com eles novamente? ô Porque isso Raquel, muda tudo, né? ô Raquel, Muda todo o projeto. o que eu posso te falar em relação a isso? Isso aí é caso a caso. Agora, se você já planejou uma coisa que está no seu plano de trabalho, você sabe que a realidade já mudou, está na hora de você mudar. Você vai apresentar um novo plano de trabalho. Você não vai apresentar um plano de trabalho agora que está fora da sua realidade. Está na Não, hora de mudar. entendi. Agora, você já fez todo o planejamento, você não sabe de nenhum elemento novo. Você vai reunir a base de novo para ver se era aquilo mesmo? Eu não faria isso. Uhum. Entendeu? Porque isso é um trabalho hercúleo. E aí fica sem fim, porque a gente sabe que juntar a base, cada vez que você vai reunir, tem um elemento novo. Entendeu? Agora, se você já sabe de antemão que a realidade já mudou, aí eu te recomendo juntar com a base e reformular o seu plano de trabalho e justificar isso. Entendeu? Tá. Agora, isso é caso a caso, né? Eu não posso afirmar aqui como é que deve se fazer. Isso é caso a caso e organização por organização, né? Isso aí é um caso particular. Tá, entendi agora. Bom, você tendo todo esse processo de organização, de gestão, de comunicação, de avaliação, você vai conseguir o quê? Antecipar e mitigar problema, tá? Porque você vai fazer os ajustes necessários ao longo do processo e não chegar no final do projeto e falar, ó, isso aqui não deu certo porque isso aconteceu lá no começo. Não, você pode ajustar o seu projeto ao longo do processo. Você enriquece seu projeto, tá? Então, usar o plano de trabalho, ele tem que ter rigidez, mas ele tem que ter flexibilidade também, não ser uma camisa de força, né? Você não pode sair alterando tudo, mas ele também não pode ser uma camisa de força, né? Então, ele é fundamental, gente, para garantir que seja executado de forma eficiente e eficaz. Tá? Porque você pode ajustar, você pode ir avaliando ao longo do processo. Então, é uma ferramenta importante para a organização. Não é uma dor de cabeça que você tem que fazer para cumprir o projeto para a Fundação Banco do Brasil. Eu acho que isso é muito importante. Bom, Pessoal, pode falar, Isadora. a gente está com uma dúvida no quanto que a gente pode mexer no que a gente já propôs no projeto. Aí, então, por exemplo, essa questão dos meses mesmo, né? Então, que agora a gente está considerando essa possibilidade de iniciar em junho.
Com isso, a gente teria que fazer adequações dentro disso mesmo, de mês 1, mês 2, mês 3. A gente pode fazer essas alterações no nosso plano de trabalho, porque vai mudar o que a gente propôs previamente, né? E O plano de trabalho está muito vinculado à memória de cálculo, que na memória de cálculo você botou as atividades, né? E lá na memória de cálculo você já fez um cronograma dessas atividades. perfeito. Bom, aí eu vou te falar, eu não tenho uma resposta da Fundação Banco do Brasil. Mas quem adiou o processo foi a Fundação do Banco do Brasil. Então, hoje, se você mudar o cronograma das atividades e justificar em função da alteração do cronograma, eu acho que isso tem até um peso positivo. Você está mostrando, olha, eu tenho um cronograma que eu sei que não vai poder ser cumprido por causa da alteração, por causa do ciclo agrícola, por causa disso. Eu fiz essa alteração. Eu, como avaliador, eu iria até dar um ponto positivo para a organização, entendeu? Agora, eu não tenho essa resposta direta da Fundação Banco do Brasil, mas quando você mandar o plano de trabalho, a Fundação Banco do Brasil vai avaliar o seu plano de trabalho e ela pode propor mudanças. Então, caso ela não aceite, ela vai falar, olha, por que você mudou o seu plano de trabalho? Aí você vai ter a opção de voltar ao plano antigo. Se ela falar, olha, eu não aceito, volta para o plano antigo. Mas eu acho muito difícil que isso vai acontecer, sabe? O pessoal do Banco do Brasil, até pelas conversas que eles estão querendo que esse processo seja o melhor possível, que tenha resultados no projeto, entendeu? Então, eles sabem que não pode, mudou o cronograma, você vai ter que mudar o seu cronograma de atividade. Beatriz, você está querendo perguntar? Oi, sim. Em relação a essa questão da gente enviar o novo plano e o novo cronograma com uma justificativa, né, em função desses atrasos e tudo mais, essa justificativa, ela iria ser inserida onde? Na própria plataforma? Porque, não sei se você já vai abordar isso, mas uma das questões que a gente está tendo também é fazer caber um plano de trabalho em 2 páginas, com todos aqueles detalhamentos que são solicitados. E aí eu já estou pensando na questão da submissão mesmo por meio da plataforma, onde essa justificativa pode ser inserida. São 2 páginas, Beatriz, não são 2 páginas. É impossível fazer esse plano de trabalho em 2 páginas. No final do ano, vocês tinham passado para a gente um PowerPoint sobre essa etapa da habilitação em diante. Nesse PowerPoint, acho que slide 15, 16, tem essa orientação do que tem que ter esse novo plano de trabalho. Então, falava cronograma detalhado, orçamento detalhado, um monte de coisa que realmente, assim, pra gente tá parecendo impossível, mas tá escrito lá. E não... Enfim, queria entender como é que vai ser, de fato, essa submissão. Eu posso rever a apresentação, mas o Marcela ou Fran, vocês viram alguma coisa de 2 páginas? Não, o plano de trabalho é imenso. É imenso, o plano de trabalho é imenso. Eu chamo aquilo de guia de burro, né? Que eles vão pedindo, eu quero isso, você vai escrevendo, são muitas páginas. Ele é muito grande, você tem que detalhar tudo novamente. Como que você vai fazer aquilo, que metodologia que você vai usar, como é que você vai seguir todos os indicadores, como é que você vai fazer as avaliações, né? Como é que você vai justificar se você atingiu o método ou não? O plano de trabalho ele é muito grande, eu levei muito grande para poder fazer. Gente, eu acho que o que ela pode estar querendo dizer é o plano de trabalho, ou a gente, né? Talvez não se fez entender, mas o orientativo do plano de trabalho ele é bem sucinto, né? Aquele anexo. Mas, assim, o plano de trabalho em si não vai ter 2 páginas. Não, impossível. Se vocês... É porque eu não estou no grupo, né? Outra pessoa da minha organização que está, senão eu mandaria o print desses slides. Mas se puder depois clarificar essa questão, porque está bem explícito nos slides, e aí, assim, a minha lembrança
mais ou menos slides 15 e 16, que esse talvez realmente seja isso que a Marcela colocou do orientativo, que são só 2 páginas, mas então a gente precisa saber, assim, qual que é o limite, porque de fato a gente concorda super que precisaria de muitas e muitas páginas para fazer esse detalhamento todo. E, enfim, daí também todo esse processo de submissão e de justificativa. A única limitação que eu sei que tem, mas assim, teria que ser uma Bíblia, é o tamanho do arquivo que pode ser anexado no SGP, que são 10 mega, mas é texto, não é foto. Você não vai chegar a isso nunca. Tá, Beatriz? A gente vai rever, tá, Beatriz? Depois a gente fala, a gente vai rever. Você anota isso para mim, por favor, Marcelo? A gente vai rever. Eu vou mandar aqui para a Isadora, ela está no grupo, ela já manda aí também, a gente esclarece depois. Tá. Obrigada. Eu ia falar isso, a gente é da mesma organização e a gente estava trabalhando com essa proposta de 2 páginas, ainda bem que vocês fizeram oficina, então, para esclarecer, né? Tá. Bom, então vamos seguir aqui, vamos ver se a gente consegue entrar no plano de trabalho. Ô, gente, eu vou apresentar como elaborar o plano de trabalho diferente das outras oficinas que eu fiz. Eu vou seguir estrito o anexo 8 do edital do Banco do Brasil. Por quê? É a forma que eles pedem, tá? A minha forma de fazer um plano de trabalho é diferente dessa daqui, mas é a que eles pedem, então é melhor fazer em cima do que eles estão pedindo, né? Bom, então é o anexo 8 do edital, tá? Vocês têm aí, esse anexo 8, ele é bem detalhado, tá? Mas, apesar de seguir ele, fazer de forma que sirva como ferramenta para o acompanhamento e avaliação constantes das atividades do projeto. Como eu falei antes, esse plano de trabalho servir para a organização poder seguir os trabalhos. Então, não fazer só para cumprir o edital. Tá? Bom, então, a primeira coisa do plano de trabalho que eles colocam, ponto 1, é operacionalização. Tá? Então, é responder a pergunta: como sua organização pretende operacionalizar as atividades propostas? As atividades estão descritas lá na memória de cálculo. Tá, gente? Então, vocês vão ter que pegar a memória de cálculo, todas as atividades, e vocês vão descrever o conjunto de procedimentos e as técnicas a serem utilizadas, que articulados numa sequência lógica. Ou seja, isso aqui é um cronograma, estou fazendo a forma de um cronograma, tá? Que permitirá atingir os objetivos do projeto, indicando como são planejadas. Essa descrição aqui de cada atividade tem no máximo 2 páginas. Eu não sei se talvez isso que estivesse causando essa dúvida da organização da Isadora e da Beatriz. Tá? Então, aqui, o conjunto de procedimentos de uma atividade não ultrapassar 2 páginas, que são realmente, você vai fazer uma bíblia nesse plano de trabalho. Tá? Então, para fazer essa descrição do conjunto dos procedimentos, você vai as atividades e responsabilidades que serão compartilhadas pelas organizações que compõem a rede, tá? Então, você vai falar as atividades, as responsabilidades que serão compartilhadas, as organizações que estão envolvidas, né, pensando que a gente está numa rede, organizações que não estão na rede, você vai colocar também quem é responsável pelo quê, as instâncias decisórias em prol do arranjo. Então, quem é responsável pelo quê em cada atividade. Ô, gente, isso é fundamental para quem está trabalhando em rede. Eu não sei quem que já trabalhou
em rede aqui. Então, quando você vai montar atividades, que são várias organizações trabalhando naquela atividade, você saber quem são as instâncias decisórias, quando que vai ser feita a atividade, e o que vai ser feito e onde, é fundamental. Porque são pessoas que não estão, né, trabalhando diretamente junto no mesmo prédio, trabalhando. Então, quando uma pessoa fica com dúvida, ela tem que saber a quem que ela vai recorrer. E não vai ser o coordenador do projeto, normalmente, entendeu? Vai ser o responsável por aquela atividade, geralmente, que vai responder. Então, é muito importante saber as instâncias decisórias em cada atividade. Quem que é responsável por aquela atividade? Pode ser, muitas vezes vai ser o próprio coordenador do projeto, mas outras vezes não. Eu estou querendo realçar aqui sempre, gente, a importância disso para a organização também, não só para a Fundação Banco do Brasil. Bom, informar a capacidade instalada da rede e da entidade proponente com vista de implementação da proposta, a proposta da atividade, tá? Relacionado aos recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos que serão utilizados para o desenvolvimento. Indicar a compatibilidade entre o público beneficiário e a metodologia adotada para a promoção da participação das comunidades e demais atores sociais relevantes do território em todas as fases do projeto, planejamento, execução, monitoramento e avaliação. Tá? Então, aqui, se você está trabalhando em rede, a rede vai funcionar em todas as etapas. Então, isso aqui tem que ser um processo participativo para você implementar essas ações. Então, não é o coordenador decidir e implantar. Então, você vai ter que indicar a compatibilidade, o público que está sendo beneficiado, a metodologia adequada, se está adequada àquele público e por que está adequada, e a participação das comunidades e demais atores sociais envolvidos, ou seja, a participação ativa de quem vai participar dessas atividades. Então, se você tem uma unidade de referência, o pessoal dessa unidade de referência vai ter que estar participando. Tá? É um processo participativo e ativo. Informar a capacidade instalada... Não, isso aqui foi o que eu já acabei de falar. Ele não mudou. Não, tá certo, isso aqui mesmo. E informar a capacidade instalada da rede da entidade proponente com vistas à implantação da proposta. Tá? Então, você falar que você tem condição de implementar a proposta, relacionando os recursos. Indicar a compatibilidade entre o público beneficiado e a metodologia adequada à promoção da participação das comunidades e demais atores sociais. Está repetindo. Gente, eu estou prever a construção do plano de monitoramento do projeto, com base nos indicadores constantes no anexo 1, que é a memória de cálculo. Ô, gente, essa fase tem que ser junto com a memória de cálculo, porque lá é que está as atividades e o quanto que você botou de recurso para cada atividade. Então, vai ter que ser com a memória de cálculo do seu lado. Tá? E usar outros indicadores que eventualmente façam necessários. Tá? Se alguém tiver dúvida em cada ponto, pergunta aí, tá, gente? Porque, assim, quando eu li esse anexo 8, eu achei que ele está, assim, bem autoexplicativo. Incluir... Beatriz, pode falar direto, levanta a mão, não, porque às vezes eu não, beleza. Não vejo. Não, é porque assim, eu tô na dúvida, desculpa, eu ainda não entendi a diferença disso que você está mostrando e chamando de operacionalização, que a gente tem que dar conta em 2 páginas, para o plano de trabalho. Bom, o plano de trabalho é
o conjunto de todas as atividades que você vai fazer. Então, A assim, a operação operacionalização, ela que é por 2 páginas. de uma atividade. Então assim, para cada, se eu tiver 10 atividades, eu posso ter no máximo 20 páginas de operacionalização. Não. Não é que você, tendo 20 atividades, você vai ter 20 páginas do seu plano de trabalho, tá? Sim. É para informar o conjunto de procedimentos e técnicas a serem utilizadas. Só tem outras informações além dessas. Beatriz, o item 1, você vai responder esse item 1 em 2 páginas. Para Depois cada você tem que atividade. responder o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Você tem que informar tudo que está pedindo nesse anexo. O Não, eu número entendi, mas de esse páginas limite, necessário. esse limite de 2 páginas, ele é Aí eu para não cada vou atividade. Isso, Para o item 1 de cada exatamente. atividade. Só que a atividade 1, no item 1, você vai escrever 2 páginas. Só que não é só o item 1 que você vai escrever sobre aquela atividade, entendeu? Por isso que eu estou falando. Sim. Se você tem 10 atividades e são no máximo 2 páginas para cada atividade, no item 1, somente no item 1, você vai ter no máximo 20 páginas. Só que tem os outros itens. Tá. E aí o plano de trabalho ainda vai ser uma próxima coisa que você ainda nem falou, então. Não, isso aqui já faz parte do plano de trabalho. Olha aqui. Isso aqui já é o plano de trabalho. Olha aqui. O anexo 8, está dando para você ver que está meio pequeno aí. O anexo 8, o item 1 é operacionalização. Eu tenho uma proposta, Guilherme. Ah, Mostra o anexo 8 inteiro, é esse aqui. mas não está aparecendo. Não está projetando Não, tela. não é porque eu saí agora, né? Que aí tu Eu posso mostrando, aí tu mostrar, volta olha para o aqui. slide depois. Que eu acho que Porque, desculpa, eu saí do compartilhamento, porque ela fez pergunta. Olha aqui. Deixa eu abrir, eu tenho aqui, fácil de pegar, porque pequeno. aqui está só uma foto. Eu tenho aqui. Abre o documento mesmo. Eu vou abrir o documento para te grande para mostrar. ver. Tá? Não, eu tô com ele aqui no meu computador também. E aí era justamente esse mas anexo eu que a vou gente estava abrir aqui. usando. Daí Daí ele está escrito assim, elaboração do plano de trabalho. Então a gente entendeu que tudo que estava abaixo, né? Tipo, elaboração do plano de trabalho. Então seria já o plano de trabalho. Ele está escrito máximo 2 ele páginas. é o Mas plano então de trabalho. o plano. Então, ao máximo 2 páginas é a operacionalização por atividade, então, né? É isso. Exatamente. Então, Tá. olha aqui, eu vou compartilhar aqui o plano de trabalho. Tá? O anexo 8. Ó, então, está aqui o anexo 8. O anexo 8, tá? Que é o anexo 8 inteiro, é a elaboração do plano de trabalho. Ele tem a parte 1, que é a operacionalização, a parte 2 são as parcerias, e a parte 3 são as ações de comunicação. Então, aqui na operacionalização, que o objetivo é responder essa pergunta aqui, como a organização pretende operacionalizar as atividades propostas? Então, isso aqui, para cada atividade, são 2 páginas, entendeu? Só que aí você vai escrever também sobre as parcerias, você vai escrever também sobre as ações de comunicação e etc. Tá? Entendi. Tá? E o conjunto disso aqui tudo, a parte 1, a parte 2 e a parte 3, é o seu plano de trabalho. Deu para entender? Não, deu para entender, eu só estava relendo, é porque a gente realmente tinha entendido, como ele está escrito assim, escrever o conjunto de procedimentos, tarará, máximo 2 páginas, né? Não tá claro, não sei, mas que bom que você esclareceu, que essas 2 páginas é por atividade, então por isso que a gente estava, assim, não vai ser possível, claro, né, fazer tudo em 2 páginas, mas agora ficou claro, obrigada. Tá? Bom,
Eu parei aqui no 6, né? Bom, incluir, você deve na operacionalização 5, incluir a estratégia de sustentabilidade após encerramento do projeto. O item 6, descrever os seguintes aspectos técnicos da proposta, assim vai. O que eu sugiro para vocês? Gente, não ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Gente, vai escrever sobre uma atividade, escreve o item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6 e o item 7. Entendeu? Sobre cada atividade. Não tenta sair dessa estrutura que eles colocaram. A estrutura deles, para ser sincero, eu não usaria essa estrutura num plano de trabalho que eu faria. Mas eles já estão propondo uma estrutura e é o que eles vão avaliar. E aqui tem passo a passo o que você tem que colocar do projeto. Então, não ficar procurando uma outra estrutura, procurar, que eu já vi gente fazendo isso, inteligência artificial para escrever isso aqui, não. Tá? Eles estão propondo uma estrutura e é bem direto o que eles querem em cada ponto desses. Que aí você consegue fazer uma coisa sucinta, menor, e direcionando para o que eles querem. Agora, coloca isso num cronograma de atividade para a organização poder acompanhar isso. Tá? Eu botei todos os itens aqui no slide para vocês verem que é muito direto. Né? Então, aqui, vamos seguir aqui. Ó. Aqui, por exemplo, no item 6, descreva os seguintes aspectos técnicos da proposta. Unidade de referência. Descrever a unidade de referência detalhando seus aspectos técnicos, justificar o local a ser instalado, funcionamento e a forma de gestão. Obras. Obras ou equipamento. Então, eu vou comprar um trator Tobata de 14 HP, que vai ser de uso comunitário, com enxada rotativa, porque vai ser preciso para isso, isso e isso. Entendeu? Isso vai justificar o equipamento. Né? Aí, no caso, seria máquinas, o trator que eu falei. Né? O veículo. Então, justificar cada coisa dessa de forma bem direta. Você vê que eles estão pedindo de forma bem direta. Tá? E vai explicar passo a passo de execução do projeto, desde a primeira ação até a última. Tá? Que são as ações que você colocou lá na sua memória de cálculo. Sugerimos iniciar com a assinatura do convênio e finalizar com a avaliação final do projeto, colocando as atividades intermediárias e desenvolvendo passo a passo de cada atividade. Tá? Então, esse campo deve ser visto como manual de como operacionalizar o projeto. Isso aqui é a Fundação Banco do Brasil está falando isso no edital. Tá? Então, você vê que você vai pensar no seu projeto, parte da memória de cálculo, desde o início, o que você vai fazer, até o final, atividade por atividade. Né? Começa lá, desde a assinatura do contrato, assinou o contrato, o que essa organização vai fazer, passo a passo, até chegar ao final do projeto. Tá? Então, isso é a parte da operacionalização, que é o item 1 já estou ficando nos 11, do plano de trabalho. Bom, aí depois do item 1, vem o item 2. Bom, o item 2 é operacional. Desculpe, esse aqui é. Aí o item 2 são as parcerias. É bem mais curto. Você descrever as parcerias efetivadas que contribuirão para o desenvolvimento do projeto ou para o alcance dos resultados previstos. Eu entendo que aqui tem a parceria do projeto e tem a parceria por atividade. Tá? Eu entendo dessa forma. Descrever as parcerias efetivadas que contribuirão para o desenvolvimento do projeto para o alcance dos resultados previstos, que é o que está em cima. Repetiu lá
lá no edital. Informar o nome das instituições parceiras e seus papéis no âmbito do projeto. Informar o nome das instituições parceiras. Isso aqui, gente, está repetido lá, tá? E como eu reportei e colei, está repetido aqui. Então, você tem que descrever as parcerias efetivadas e botar o papel de cada um, tá? E aqui no âmbito do projeto e no âmbito por atividade. E depois vem as ações de comunicação. Então, descrever as ações de comunicação previstas para apresentar o projeto e suas ações para o público interno da rede e ação de comunicação para o público externo. Tá? Gente, vocês lembram que a parte de comunicação é uma parte obrigatória do projeto, né? Então, tem que ter um plano de comunicação. Então, você vai prever criar um plano de comunicação, incluindo a estratégia de redes sociais, e sempre que você fizer um plano de comunicação, você vai fazer uma publicidade ou vai fazer uma postagem, você tem que incluir obrigatoriamente as marcas da Fundação Banco do Brasil e do BNDES, tá, gente? Tudo que você vai fazer uma placa de uma obra que é obrigatório, tem que ter o logo da Fundação Banco do Brasil e do BNDES, tá? E indicando, nesse caso, a fonte de recurso quando é o Fundo da Amazônia. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Só para lembrar, Guilherme, que eu não sei como é que está sendo orientado, mas essas questões das parcerias é importante, porque tem que ter os termos de parceria. Entendeu? São documentos que também são enviados aí para poder você... tudo bem, a gente vai ter uma parceria, sei lá, com o Instituto de Desenvolvimento da Agricultura Local, ou uma organização de ATE, por exemplo. E aí isso tem que ser formalizado, tá, gente? Então, assim, acho que nesse período agora, vocês já podem verificar quem vão ser os parceiros de vocês, e vocês já formalizar esses documentos, porque quando pedirem, vocês já têm. A gente já tem aqui o acordo formal, escrito, sei lá, né, com a organização ali local de ATE para apoio aos projetos, né, que muitos já estão colocando, Secretaria de Agricultura do município, então, todas essas parcerias, elas têm que ser formalizadas através de documento, tá bom? Então, só para lembrar isso, para vocês já terem esse tempo aí para conversar, né, articular isso, tá? E quando a parceria é com entidades, outras entidades, né, como... que pode ser até entidades que não têm CNPJ, né? Mas tem que ter o aval das pessoas que vão participar. Isso já foi feito na fase anterior para os participantes da rede, né? Mas se você for incluir uma parceria, isso que ela falou, tem que ter a documentação. E atenção especial, gente, que isso foi um problema seríssimo na fase anterior. Quando for aquelas comunidades indígenas, comunidades quilombolas, de unidades de conservação, tem que ter documentos específicos para ela e com a anuência do órgão. Tá? Então, você vai fazer uma parceria com unidade indígena, tem que ter todos aqueles documentos com unidade indígena, mas também outros documentos que validam aquela parceria, né? Então, aí específico, eu não vou detalhar aqui, porque isso vai entrar na parte de documentação, mas isso que a Fran falou é muito importante. Então, deixa eu fazer uma perguntinha. É porque às vezes parece tão mais insignificante, mas assim, diante dessa informação, quem já incluiu esses termos de parceria não precisa atualizar as datas novamente, né? Quem já incluiu pode se repetir essas, o termo de parceria, não. São duas coisas, tá, gente? Então, vocês formaram uma rede, né? Teve gente que formou a rede. A rede teve a anuência de cada, né, componente da rede para poder vocês aplicarem para esse edital. Isso é uma coisa. Só que, assim, tem muitos projetos que vocês solicitam a assessoria ou uma parceria, por exemplo, uma Secretaria de Agricultura Local, entendeu?
Por exemplo, no Amazonas tem o IDAM, que é o IDAM que faz essa parte de ATER, né, para os agricultores. Então, tem algumas atividades que vocês vão perceber que vai ser necessário ali em algum momento que tem essa parceria extra-rede, certo? E aí é nesse sentido que eu estou colocando, tá? Mas esses que vocês já têm, não precisa, vocês já formalizaram essa rede, né? Não, tá certo, obrigada. Marcela? Não, é só para também se atentar no negócio que ele falou dos indígenas, não sei se tu vai falar, Guilherme, mas a história das unidades de conservação também, né? Tem que estar alinhado, caso tenha, né? E também a história do licenciamento ambiental. Não sei se tu vai falar isso ainda, Guilherme. Não, isso ficou para o 2, né? Para a oficina 2, que são as documentações. Tá? Mas a gente está realçando aqui, como a Fran falou, que tem documentos, gente, que vocês vão precisar, que quem trabalha com unidade de conservação, com comunidades quilombolas, com comunidades indígenas, também, são, né, documentos que vocês vão precisar que demoram um tempo para vocês conseguirem. Não é assim, eu vou lá e peço, né? E que daqui a uma semana você está com o documento na mão. Né? É uma coisa meio burocrática e tal, então já começar a ver isso. Exatamente. Como a Marcela falou, o licenciamento ambiental para quem vai trabalhar com unidade de conservação. Quem vai trabalhar com indígena precisa de outros documentos que a gente já citou e que vai falar na próxima oficina de novo, mas a gente já citou isso. Dê uma olhada no 12.6, porque são documentos que podem precisar de tempo mesmo, e é interessante que vocês já vão providenciando. Que é isso, né? Depois, é muito curto o tempo para a entrega disso, né? Depois do resultado. Gente, eu mandei isso tudo na primeira fase. É o que a Fran está falando. Na primeira fase, você tinha que fazer a formalização da rede. Aqui agora não é formalização da rede. Com tudo, já mandei todos esses documentos. Não, tudo bem, você mandou. Né? Mas eu estou falando, vai ter gente que vai ter que pegar, você já mandou, mas vai ter gente, por exemplo, como a Fran falou, que numa unidade de referência vai precisar de uma documentação que não faz parte daqueles documentos que mandou na primeira fase. Né? Então, tem gente, você já mandou tudo, mas tem gente que pode precisar de outros documentos. Tá? Como esse que a Marcela falou, né? Do licenciamento ambiental, por exemplo. Apesar de que o licenciamento ambiental acho que era obrigatório na primeira fase. Bom, mas vai precisar desses documentos. Tá? Então, só para retificar, o licenciamento ambiental em alguns estados demora muito. Demora muito. Quem vai precisar desse documento já corre atrás. Então, gente, resumindo aqui a ação de comunicação, vocês têm que fazer, obrigatoriamente, comunicação, tem que usar os logos da Fundação Banco do Brasil e do BNDES, quem está na Amazônia, do Fundo Amazônia, tá? E isso aí, entrevista, em apoiadores do projeto, em sites, você vai falar no site da organização alguma coisa do projeto, tem que colocar, tá? Tudo que você for fazer em relação ao projeto, você tem que botar o jabá do Banco do Brasil, do BNDES e do Fundo Amazônia, quando for o caso, tá? Você tem que produzir matérias para divulgação na imprensa, tá? Nesse caso, tem que citar o apoio, sempre tem que citar o apoio do Banco do Brasil e BNDES, tá? E tem essa cláusula aqui que eu botei até em amarelo, que isso aqui é uma coisa que eu, sinceramente, não sei como é que viabiliza, que para você fazer uma publicação tem que ter aprovação do Banco do Brasil. Né? Eu não sei como é que vai viabilizar isso, né? Então, você faz uma notícia para o jornal local aí, você vai ter prazo para
tudo vai ter que pedir. Aí eu acho que isso aqui a gente tem que perguntar para o Banco do Brasil como é que é, até que ponto que é isso aqui, né? Mas que eu mesmo fiquei na dúvida, mas teoricamente tem que ter aprovação da Fundação Banco do Brasil. Tem que criar um perfil para os projetos nas redes sociais. Não falo especificamente qual. E aí depois ele fala: publicar posts referentes ao projeto nas redes sociais com marcação dos perfis. E aí, sempre que você publicar, marcar, né? Eu sou completamente analfabeto em rede social, tá? Então, marcar nessas redes sociais, hashtag, não sei o quê, eu não sei especificar muito isso não, porque eu sou realmente ruim para mídia social. Produzir artigos para redes sociais, possível publicação em veículos de comunicação, produção de peças digitais a serem definidas conforme o plano de comunicação, para publicação em redes sociais, produzir vídeos do projeto com um tempo de 1 a 5 minutos, citando a parceria da Fundação Banco do Brasil, e etc. Uma coisa importante eles falam que é obrigatório inserir recursos de acessibilidade, tais como legenda e libras. Isso não é uma coisa simples. Principalmente quem está lá no interior da Amazônia, não é uma coisa simples de viabilizar. Mas, assim, eu não vi no edital que isso é uma coisa obrigatória. É uma indicação, né? Mas a acessibilidade é uma coisa que o governo, de forma geral, e eu acho que acertadamente, está botando muita ênfase. Então, se você for produzir um material, está planejado produzir um vídeo sobre a sistematização de uma experiência, não sei o quê, eu acho que vale a pena e ainda dá tempo de incluir um recurso para isso, para a tradução de Libras. Tá? É uma coisa que, assim, o governo está dando muita importância para isso, a acessibilidade é uma coisa importante. Eu sei que em algumas regiões se torna quase impossível, né, numa cidade pequena, você achar, no interior do Brasil, achar um intérprete de Libras é uma tarefa hercúlea. Eu tenho impressão, posso estar enganada, mas esse plano de comunicação está dentro dos 15% da gestão. E aí não dá para a gente colocar muita coisa ali. Não. A comunicação... Mais recurso para o plano de comunicação. Entendeu o que eu estou falando? Não, você lembra que a gente discutiu isso? O plano de comunicação, se ele faz parte do seu projeto, ele não é administração. Você lembra que deu aquela... Não foi não, Marcela? Você lembra que deu essa discussão e a gente perguntou para o Banco do Brasil? Ele não faz parte dos 15% da administração. Tá? Isso é uma atividade do seu projeto. E que você pode alocar, pode e deve, é obrigatório você fazer. Tá? Sim, eu fiz todo o plano, mas com pouco recurso, porque estava dentro da gestão. Você, se quiser rever isso, você pode até rever, viu? Porque ele não faz parte da gestão. A gente deu até uma polêmica que eu falei numa oficina, eu falei isso, e alguém questionou, a gente tinha esse entendimento, a gente procurou o Banco do Brasil e eles falaram, não, isso é uma atividade, não é administração. Se você for fazer uma publicidade da administração, faz parte da administração, mas se você for fazer uma publicidade do projeto, é a atividade do projeto. Do projeto só. Mas se você for fazer um vídeo sobre uma sistematização de uma unidade de referência, isso é do projeto. Tudo do projeto. É do projeto. Tá? Pessoal. Pode falar, Diego. Boa tarde. Então, mas no edital, eu perdi esse debate que vocês fizeram, mas
Diego, eu não sei só eu não estou entendendo. Pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Estão entendendo? Estão me ouvindo? Fala. Mas no edital havia previsão desse valor na parte administrativa de gestão. Eu perdi esse debate, tu falou que foi questionado, eu perdi. Mas nós, inclusive, tivemos que fazer uma redução na parte de gestão, quem ia fazer gestão, para poder acrescentar porque no edital estava essa exigência, assim, que a comunicação fazia parte da gestão. Obviamente. Como está tendo essa dúvida, a gente vai tirar novamente essa dúvida com o Banco do Brasil e vai passar para vocês, tá? Mas pelo que eu estou lembrando, se é atividade, não era administrativo. Mas a gente vai conferir isso, porque isso é uma coisa muito importante, tá? Que a gente não pode errar. A gente vai, e como tem tempo, a gente vai conferir isso com a Fundação Banco do Brasil, tá, Diego? E a gente posta aqui, tá? Isso, Raquel. obrigado. Tá ótimo, porque eu também fiquei nessa dúvida, porque fala uma coisa no edital... Isso é uma coisa importante, então, da gente tirar essa dúvida. Eu não vou afirmar, porque eu não quero afirmar mais nada, ainda mais, já são 6h24, minha cabeça já está... Eu estou desde 5 horas da manhã em atividade, minha cabeça já está girando, mas a gente já está terminando, tá? Então, gente, o que é importante na comunicação? Você tem que fazer um plano de comunicação, tá? Para esse projeto. E a gente vai ver como, provavelmente, esse plano de comunicação entra como atividade, então não entra na gestão, mas a gente vai conferir isso. Então, alocar recursos para isso, tá? Gente, toda organização hoje tem que ter um plano de comunicação. Isso é fundamental, tá? Bom, vamos lá. Está acabando já, tá, gente? Bom, então aquelas coisas, produzir material gráfico, entregar no mínimo 50 fotos de boa resolução para a divulgação do projeto. Gente, eu vou até sair da apresentação e voltar nisso daqui. Gente, pagar um fotógrafo, na maioria das regiões, é um investimento que vale a pena, tá? Ter fotos boas, gente, para você fazer publicidade, para você escrever um projeto, para você mostrar a sua organização. Gente, isso é fundamental. E é uma coisa básica. Eu rodo muitas organizações, gente, é uma lástima as fotos que o pessoal coloca. Sabe? É um investimento muito bom. Você pagar, é uma mixaria num projeto desse, você pagar um fotógrafo para ter uma foto de qualidade, gente. Isso é o mínimo para uma organização. Gente, vocês não têm noção do quanto você pegar um projeto para avaliar e ver aquele monte de foto ruim. Gente, isso é subliminar. Não tem jeito, o avaliador não vai avaliar da mesma forma a informação. Isso é subliminar. Nossa mente não funciona de uma forma cartesiana. Você abriu um projeto, tem uma foto horrorosa, a sua mente já está avaliando mal aquele projeto. Não tem jeito, gente. Qualquer psicólogo explica isso. E realmente isso é uma coisa... Assim, de forma geral, nas organizações de agroecologia, é um tema, gente, que tem possibilidade de fazer fotos maravilhosas. Fotos que a foto passa o sentido da proposta daquele projeto. E aí você abre aquela foto que o povo manda, pelo amor de Deus, gente. Aquilo não cativa ninguém. É muito barato um fotógrafo dentro de um projeto desse para você ter uma foto para ilustrar a sua organização, seus projetos, para fazer... Você põe 50 fotos maravilhosas, quem está avaliando, gente, vai dar um ok, porque é subliminar.
Entendeu? Agora você faz um projeto maravilhoso, chega no final, você põe 50 fotos ruins, o primeiro impacto é o das fotos que está lá no projeto, gente. O cara vai ficar pegando picuinha no seu projeto. Porque isso é a psicologia, e não é porque o cara está de má fé, é porque a nossa mente funciona assim. Investe num fotógrafo, 1, 2 dias de fotógrafo para bater fotos maravilhosas do seu projeto. Ô, gente, então, é no mínimo 50 fotos de boa resolução para divulgação do projeto. E a Fundação do Brasil tem todo o interesse de divulgar o projeto que você fez. Tá? Então, é tudo de bom para a sua organização, isso aqui, ter foto boa. Tá? E importante isso aqui, todas as fotos devem ter autorização do uso de imagem, com a assinatura do termo em anexo. Tá? Ô, Guilherme, só uma coisinha. Pode falar. Nós contratamos, fizemos não contratamos ainda, porque ainda não fomos selecionados, né? Mas já existe uma contratação de um profissional ligado a essa área, que já trabalha na nossa organização há muito tempo, como freela, a gente precisa atrás, que é fotógrafo, que é editor de vídeo, que acompanha a gente sempre que a gente precisa nessas criações. E acabou que isso também não é barato, e como está em gestão, a gente ficou sem dinheiro para gestão, porque foi muita grana para comunicação, entendeu? Então, se essa parte puder tirar um pouco da gestão, seria ótimo. Tá, a gente vai conferir isso. Mas isso é importante que você falou, a gente ter um profissional capacitado para poder fazer isso para a gente, né? Ô, Raquel, já adiantando, então, né, o que eu falei, a gente vai tirar essa dúvida com a Fundação Banco do Brasil. Agora, uma indicação, se puder ser fora da gestão, uma indicação. Isso virar uma atividade, tá? Porque para você justificar estar fora da gestão, se puder ser, isso é uma atividade. Eu tenho quase certeza que vai poder. Então, você cria uma atividade de comunicação e aí você coloca isso aqui tudo, tá? Gente, eu olhei aqui de novo no edital, não vi realmente, até para ver se a gente não está esquecendo, né? Comunicação, eu também estou junto com o Guilherme, tenho quase certeza que não está dentro do item de gestão. Inclusive, aqui no edital está bem divididinho isso, assim, eu considero, mas a gente vai perguntar, então é só para reforçar isso também, tá? E reforçando outra coisa, tá? Se puder te tirar do item de gestão, vocês podem refazer parte da sua memória de cálculo e justificar isso agora, tá? Entendeu, Raquel? Isso vai dar um certo trabalho, né? Mas vocês ficam com mais recursos, porque a gente sabe que 15% para a gestão já foi muito pouco. Né? Num projeto desse âmbito, 15% para a gestão foi uma das coisas que a gente falou, é pouco. Né? E se você tiver que tirar para comunicação ainda, fica quase impossível. Bom, vamos finalizar aqui. Já tem mais de meia hora aqui de excesso, mas vamos lá. Tá bom. Ô, gente, é obrigatório a impressão de banner com a identificação do projeto, seus apoiadores, com a indicação da fonte de recursos do Fundo Amazônia, quando for o caso, conforme previsto no projeto, no convênio. Então, lá na sua organização, gente, vocês vão ter que fazer um banner e pendurar isso lá. É obrigatório. E tira foto disso para ter uma foto disso para comprovar que você fez esse banner, tá? Porque é obrigatório. Eles não especificam como é que tem que ser o banner, aonde que ele tem que estar. Então, você tem que botar esse banner. E é obrigatório também preencher os dados abaixo, caso o projeto se envolva curso, capacitação envolvidos e atividades relacionadas com o cronograma físico-financeiro. Isso também é obrigatório, gente. É obrigatório ter curso, aqueles cursos. Então, vocês vão ter que preencher isso aqui, porque o curso não é optativo. Então, aqueles cursos de capacitação financeira, curso, era
capacitação financeira, Capacitação Gênero. financeira, gestão, gênero. Então, gênero. tem uns cursos que eram obrigatórios, gente. Então, vocês vão ter que preencher isso aqui, faz parte do plano de trabalho, tá? Vocês planejaram aqueles cursos. Quem não fizer isso aqui para os cursos, infelizmente, não vai cumprir as exigências e vai estar desclassificado, porque isso aqui é obrigatório. E além, só um parênteses, e além, claro, daqueles cursos, os outros demais cursos que vocês considerem Sim. pertinentes, né? Mas para os obrigatórios, você tem que preencher isso aqui. Tá? No mínimo. Né? Então, prevê a capacitação de questões de gênero, que é obrigatório, a capacitação em educação financeira, que é obrigatório, visando melhorar a capacitação dos participantes. Capacitação voltada à conscientização sobre direitos e cidadania, também está no rol deles. Tá? Adequação aos valores do item de despesa. Tá? Gente, eu não sei se vocês querem que eu deixe isso aqui para depois. Vamos avaliar aqui. Deixa eu explicar o que é. Vocês vão ter que fazer a adequação dos itens de despesa. E a grande parte das organizações está fazendo via uma licitação de, no mínimo, 3 fornecedores. Isso dá uma trabalheira, gente, violenta, e o prazo de validade é muito pequeno, porque o cara põe lá na cotação de preço, que vale por 15 dias, às vezes, né? Porque o cara fica com o preço aumentar. Essa é a forma mais trabalhosa de você fazer a adequação dos valores. A forma mais fácil e que a Fundação do Banco do Brasil mais gosta, que o governo mais gosta, são os portais de venda, os portais de compra do governo federal. Nesses sites, a validade é de 6 meses a 2 anos. Ou seja, quem fez a adequação de valores em novembro, ela vai estar válida, seguindo os sites do governo. E você faz isso tudo rapidamente. Aí eu fiz um passo a passo, como que você faz essas cotações de preço. Então, eu fiz um passo a passo. Você entra em tal site, clica em tal lugar. Eu acho que como a hora já está muito adiantada, e como está muito longe, eu acho melhor fazer uma terceira oficina depois sobre isso. O que vocês acham? Porque a parte de... Eu concordo, porque eu tive dificuldade. Concordo também. Isso aí que você falou. Eu acho que isso é muito importante e facilita muito. Eu fiz tudo na internet, tudo de novo, fiz, porque a gente teve dificuldade de achar aí nessas compras governamentais. Já tinha dito. Beleza. Que nós não Então, eu vou fazer uma terceira oficina depois sobre isso, a gente interrompe agora. E Ana tem Maria umas questões, né? levantada. Isso, e tem umas questões que são muito específicas, principalmente o pessoal que está na Amazônia. Sim. Por exemplo, às vezes não consegue 3 orçamentos porque só tem uma pessoa que faz aquilo específico, então tem toda uma justificativa, né? Enfim. Então, acho que a terceira oficina pode ser isso. A oficina, então, vai te ensinar a conseguir esses valores no site do governo, que é o oficial. Esse valor, a Fundação Banco do Brasil não questiona, porque está publicado. Tá bom? Então, eu vou fazer uma terceira oficina. Gente, mais alguma dúvida? Ana Maria. Não, a Ana Maria acabou de falar. Não, desculpa, eu levantei sem querer. Só agradecer mesmo. Então, a gente vai soltar um cronograma de tirar dúvida no WhatsApp. Vai ficar meio morno agora, gente, porque o resultado só sai daqui a um mês daqui a 40 dias, né? Na verdade. Então, mas tem essas questões. A gente viu que fazer o plano de trabalho não é uma tarefa simples, tá? Não é. É uma tarefa hercúlea. Eu indico a todo mundo já começar, perguntar para a gente, quem tiver dúvida, quem tiver muita dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai auxiliar nesse processo de fazer o plano de trabalho, tá bom? E
aí a gente vai provavelmente publicar de novo, fica publicado direto essa live, essa oficina. Mas a gente vai discutir em cima desse cronograma novo, como é que a gente vai atuar, quando que vai ser as oficinas, depois a gente fala com vocês. Beleza, gente? Gente, então, obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Boa a gente noite. está à disposição. Alô. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.